tarde, pessoal. Eu sou o professor Caio e hoje daremos início a mais uma disciplina do nosso curso de Tradução e Interpretação de Libras. A nossa disciplina é Interpretação Mediada por Tecnologia, uma disciplina de 60 horas que está dividida em 3 unidades. Interpretação mediada por tecnologia. A tecnologia é uma realidade que não podemos escapar. A tecnologia está aí para que a gente possa fazer uso da melhor maneira possível, para que ela possa nos auxiliar no nosso dia a dia. É uma absoluta necessidade na formação do tradutor, ou seja, é necessário que o tradutor ele tenha conhecimento dessas tecnologias, dessas ferramentas que possa lhe auxiliar durante o desempenho da sua função. Esses programas se tornam um pré-requisito básico para que os profissionais da tradução e interpretação sejam capazes de enfrentar os desafios e sobreviver à concorrência. Ou seja, aqueles mais capacitados, aqueles que têm mais conhecimentos de ferramentas tecnológicas, com certeza terão mais oportunidades de emprego. O objetivo geral da nossa disciplina. O objetivo geral é oferecer uma visão dos principais tipos de tecnologias, ferramentas que tradutores e intérpretes de Libras poderão utilizar no desempenho de suas funções. A gente vai conhecer algumas das principais tecnologias que possam ser utilizadas por vocês para auxiliar vocês durante a interpretação. Interpretação mediada por tecnologia, unidade 1. Na unidade 1, vamos conhecer tecnologias assistivas que estão voltadas ao sujeito surdo. Na unidade 2, vamos manipular aplicativos que auxiliam as pessoas com surdez. Vamos conhecer a interface desses aplicativos e as ferramentas e recursos que eles nos apresentam. Na unidade 3, vamos conhecer um pouco de direitos autorais e uso da imagem, ambiente digital e direito autoral, imagem, áudio, vídeo e conteúdo na internet. Procedimento de ensino, participação em atividades síncronas, fóruns avaliativos, estudo de materiais disponibilizados e atividades práticas. Esses serão os nossos procedimentos de ensino durante essa disciplina. Avaliação. Atividades avaliativas das unidades. Na unidade 1, nós teremos um fórum avaliativo, atividade presencial e avaliação qualitativa, que é a frequência e participação de vocês nas aulas. Na unidade 2, teremos também um fórum avaliativo, atividade presencial, avaliação qualitativa, que é a frequência e participação. E na unidade 3, atividade prática e avaliação qualitativa, frequência e participação. Unidade 1. Daremos início à unidade 1 da nossa disciplina. Vamos conhecer algumas tecnologias assistivas voltadas ao sujeito surdo. Mas antes de iniciarmos as tecnologias assistivas, vamos conhecer o conceito de tecnologia. Mas, afinal, o que é tecnologia? Tecnologia é um produto da ciência que envolve um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que visam a resolução de problemas. Ou seja, a tecnologia ela foi criada para resolver problemas. Onde há um problema, a tecnologia entra nesse meio para tentar uma solução computadorizada, né? Uma fácil solução daquele problema. É uma aplicação prática do conhecimento científico em diversas áreas de pesquisas. É um conjunto de recursos tecnológicos integrados entre si, hardwares, softwares e telecomunicações. É a junção desses 3 itens que dá origem à tecnologia. A tecnologia ela foi criada para melhorar nossas atividades do dia a dia, nossas atividades profissionais, ela está aí para nos auxiliar. E eu costumo dizer que hoje sem a tecnologia não dá. Existem tecnologias antigas, né? Por exemplo, a máquina de escrever é uma tecnologia muito antiga. A lógica da digitação é a mesma dos teclados atuais no padrão QWERTY. Esse padrão é o mesmo padrão que
a gente utiliza atualmente, que está nos computadores e notebooks, celulares. O teclado é esse tipo de teclado, nesse padrão QWERTY. A máquina de escrever servia apenas para digitar. A função dela era apenas digitar. Caso alguém errasse algum texto durante a digitação, seria necessário apagar todo o texto e iniciar novamente. Enquanto o computador sempre teve uma parte lógica por trás, né? O computador, ele é muito mais do que uma máquina de digitação. Ele tem uma infinidade de recursos, né, que podem ser utilizados. E a máquina de escrever, ela se tornou ultrapassada devido ao uso do computador. O computador, ele chegou, né, e ele tem muitas mais funções do que a máquina de escrever, por isso a máquina de escrever, ela se tornou ultrapassada. Também, como tecnologia antiga, tem o celular tijolão. Eu acredito que vocês lembram, né, desse celular, que ele era bem grandão, quase não cabia na palma da mão. E as funções deles era apenas receber chamada e escrever mensagem de texto. Para poder escrever uma mensagem, você deveria apertar várias vezes em uma tecla, né, até que chegasse aquela letra que você queria digitar. Era muito difícil, porque se você apertasse várias vezes e acabasse passando da letra que você desejava, você teria que repetir novamente essa quantidade de cliques na tecla, né? E ela se tornou obsoleta devido aos smartphones, né, que a gente tem hoje em dia, que tem milhares de funções, aplicativos, que não é só para ligação e mensagem de texto, né? Tem uma infinidade de funções nos smartphones atuais. Também temos como tecnologia antiga os telefones para surdos, que é um dispositivo. O dispositivo é um telefone comum que é acoplado a um aparelho de teletexto. Um atendente faz o serviço de intermediação entre um deficiente auditivo e uma pessoa ouvinte. O surdo se comunica através de uma mensagem de texto. O surdo, ele escreve, né, uma mensagem de texto, tem um atendente que vai intermediar esta conversa entre um usuário não ouvinte e um usuário ouvinte, né? E, no caso, é a operadora que traduz o que o deficiente auditivo quis dizer. O aparelho se tornou obsoleto porque hoje temos muitos aparelhos, aplicativos que fazem essa função, que desempenham essa função bem melhor do que o telefone para surdos, né? Por exemplo, o aplicativo de mensagem instantânea, o WhatsApp, né? Que não precisa dessa intermediação para poder se comunicar com a pessoa surda, basta que a gente envie mensagem de texto, que ela vai ler e entender o que a gente quis dizer e vai responder também através de mensagem de texto, se tornando possível uma comunicação entre um usuário surdo e um não surdo. A gente vai conhecer as tecnologias assistivas no geral. Tecnologia assistiva é um termo usado para identificar recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência, promovendo vida independente e inclusão. A tecnologia assistiva, como o próprio nome sugere, ela está aí para prestar assistência às pessoas com deficiência, melhorando suas habilidades, né? E promovendo a inclusão destes. Tecnologias assistivas. Para as pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas mais fáceis. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis. Ou seja, a tecnologia ela é útil, né? Ela chegou para nos proporcionar ela tem muitos recursos, né, que nos proporcionam melhorias em diversas atividades do nosso dia a dia, na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal. Tecnologias assistivas. A tecnologia assistivas, ela possui recursos e serviços. Os recursos são os equipamentos, programas de computadores, aplicativos que ela utiliza, né, que a tecnologia assistiva utiliza para poder nos prestar
esse serviço de assistência. Esses aplicativos e equipamentos, eles podem ser adquiridos comercialmente, modificados ou feitos sob medidas, usados para aumentar ou manter as habilidades do indivíduo com limitações funcionais. Ou seja, ele visa aumentar essas habilidades do indivíduo com limitações, com algum tipo de deficiência. E quais são os serviços de tecnologia assistivas? Serviços que ajudam diretamente a pessoa com necessidades especiais na seleção e aquisição ou uso de recursos de tecnologia assistíveis, como, por exemplo, o intérprete de Libras, ele é um recurso de tecnologia assistíveis. As tecnologias assistíveis, elas são divididas em 12 categorias. A primeira categoria é para auxílio à vida diária e vida prática, como, por exemplo, auxílio a pessoas que não têm o tato, que não conseguem se alimentar sozinha. Aí tem alguns utensílios domésticos adaptados para esse tipo de deficiência. Comunicação aumentativa e alternativa. Recursos de acessibilidade ao computador, como teclado e mouse, desenvolvido com esse propósito. Sistemas de controle de ambiente, você pode controlar todo o seu ambiente, toda uma casa através de um controle remoto. Projetos arquitetônicos para acessibilidade, como criação de rampas, banheiros acessíveis, próteses, também é uma categoria. Adequação postural, auxílios de mobilidade, como cadeira de rodas, entre outros. Auxílio para a qualificação da habilidade visual e recursos que ampliam a informação a pessoas com baixa visão ou cegas, né? No caso, poderia ser uma lupa, por exemplo, né? Que aumentar o tamanho dos objetos, o tamanho das letras. Este é um recurso, né? E também auxílio para pessoas com surdez ou déficit auditivo. A gente vai focar nesta categoria, a categoria de número 10, né? Mobilidade em veículos, esporte e lazer. Estas são as 12 categorias que está dividida as tecnologias assistivas. Está aqui nossas referências, eu peço que vocês leiam o nosso material disponibilizado no ambiente virtual e até a próxima aula.